Fala galera, aqui professor Cadoca para mais uma aula de matemática, porque hoje é um excelente dia de aprender matemática. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui então a resolução de uma lista de questões, né, da página 77, né, do livro de matemática do oitavo ano do Colégio Militar. Serão 9 questões, 8 questões da lista e um desafio bem tranquilo que a gente vai fazer agora. Então vou compartilhar com vocês aí a tela para a gente começar a resolver, então, pela questão de número um, beleza? Vamos lá. Questãozinha aí bem tranquila para a gente começar aí nossa primeira questão. Ele pede o seguinte, ó, são apenas duas questõezinhas. Em cada caso, identifique o maior lado do triângulo. Então, ele, na própria questão, inclusive, ele já dá a dica aqui, ó. Em qualquer triângulo, o maior ângulo opõe-se ao maior lado. E o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Então, como ele quer saber quem é o maior lado, como é que a gente vai identificar o maior lado? Olhando quem é o maior ângulo. E este lado vai estar oposto a esse ângulo. Então, a gente só precisa entender o que significa o oposto aí nesse caso. Vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo ABC. Os ângulos são 40, 60 e 80. Quem é o maior deles? O maior deles é o ângulo de 80 graus, que é o ângulo aqui do vértice A. Quem é o lado que está oposto? Então, eu vou pegar aqui, olha, imagina que você vai se posicionar aqui e vai jogar uma seta para o lado oposto. O lado oposto vai ser esse aqui, ó. É este lado aqui. Então, a resposta da nossa letra A é o lado BC. O lado BC ele é o maior lado, por quê? Porque está oposto, o lado oposto, o lado BC, ele é oposto ao ângulo A. A letra ficou um pouco ruim aqui, que travou aqui na mesinha, ao ângulo de vértice A, que é o ângulo de 80 graus, que é o maior dos ângulos. Beleza? Muito tranquilo. Então, da mesma forma, a gente vai seguir aqui na letra B, ó. Eu tenho 30, 40 e 110 graus, né? E aí, a gente vê que esse ângulo aqui já é um ângulo maior que 90 graus. É um ângulo obtuso, o que faz com que esse triângulo seja obtusângulo. Diferente da letra A aqui, que eu tenho três ângulos menores que 90, três ângulos agudos, e aí temos um triângulo acutângulo, né? Só lembrar da classificação. Então, temos aqui o maior ângulo, que é o ângulo de 110 graus. Cadê o lado oposto? Ó? Quem é que está na frente dele aqui? É este lado aqui de vértice PN. Então, o maior lado é o lado PN. Ok? Por que que é? Porque ele é oposto ao ângulo M, que mede 110 graus. Tranquilo? E aí, aproveitando, a recíproca, o inverso também é verdadeiro. O menor lado vai estar oposto ao menor ângulo. Então, rapidamente aqui, sem querer mexer muito com a questão, mas ó, 40 graus é o menor ângulo. Quem é o menor lado? Quem vai estar lá na frente dele do outro lado, ou seja, o lado AB, nesse caso, é o menor dos lados desse triângulo. E nesse caso aqui, ó, 30 graus é o menor ângulo. Quem está oposto, quem está lá do outro lado, MN vai ser o menor, tá? Mas não é o que ele está pedindo. Só estamos acrescentando aqui um pouquinho de informação. Beleza? Então, essa é a nossa primeira questão. Anota ela aí para que não se perca essa informação. Beleza. Vamos devagarzinho, então. Agora já estamos com a segunda questão na tela. É uma questão que, na verdade, ela tem três tópicos ou três temas dentro da mesma questão. Considerando as medidas A, B, C e D dos ângulos indicados no triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, RST, quem são as medidas aqui, ó? A, B, C e D. Então, eu tenho B, C e D, os ângulos internos, porque estão dentro do triângulo, e o ângulo A aqui como ângulo externo ao nosso triângulo. Ele quer saber qual é a relação de igualdade que nós podemos ter entre, primeiro, letra A, B, C e D. B, C e D, como a gente acabou de falar, são os ângulos internos de um triângulo. Então, a nossa letra A, ela vai ser respondida pela teoria da soma dos ângulos internos do triângulo. E aí você precisa lembrar que a soma dos ângulos internos do nosso triângulo sempre, sempre, sempre vai ser igual a 180 graus. Então, qual é a relação de igualdade que a gente vai ter aqui? Que B mais C mais D vai ser igual a 180 graus. Então, essa é a primeira
relação de igualdade aqui da letra A é essa, soma dos ângulos internos. Tranquilo? Já a letra B, vou aproveitar aqui a mesma tela, a letra B, ele quer saber a relação entre os ângulos A e B. O que é que os ângulos A e B são? O A é o ângulo externo, vou escrever aqui, ó, ângulo externo, porque está fora do triângulo, né? Fora, obviamente, não de qualquer forma, né? Porque simplesmente está fora. É fora porque ele está formado aqui, ó, pelo prolongamento do lado, ó. O lado TS, que acabaria aqui no ponto S, se prolonga, formando aqui fora o ângulo externo, tá? Esse ângulo externo, junto com o ângulo interno, se eu juntar aqui os dois, ó, a gente percebe que isso aqui é um ângulo raso, meia volta. Então, nós temos o ângulo interno e o ângulo externo, que serão sempre suplementares. O que significa isso? Que a soma dos dois vai ser igual a 180 graus. Então, nesse caso aqui, o ângulo A, que é o externo, mais o B, que é o interno, só mudou a ordem aqui, mas não tem nada a ver, né? Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, A mais B igual a 180 graus. Então, essa é a nossa segunda relação de igualdade. E a letra C, colocar aqui embaixo, ó, a letra C, a relação entre A, C e D. O ângulo A e o C e o D que estão lá do outro lado, ó. Não estão do ladinho aqui, ó. Quando está do ladinho aqui, quando um ângulo está do lado do outro, como é que a gente chama? Adjacente. Coloca aí no teu dicionário da matemática, tá? Adjacente significa ao lado. Então, A e B são ângulos que estão um ao lado do outro. Logo, eles são adjacentes. O C e o D não estão do lado deles, então eles não são adjacentes. E isso vai dar o que nós chamamos de teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo. O que é que fala o teorema do ângulo externo? Que o ângulo externo, qualquer ângulo externo de um triângulo, obviamente a gente está falando aqui de triângulo, ele vai ser a soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, ou seja, que não estão ao lado dele. Quem é que não está ao lado do ângulo externo A? O ângulo interno C e D. Então, a teoria do ângulo externo, ou o teorema do ângulo externo, fala o seguinte, ó, que o ângulo externo A vai ser igual à soma de C e D. Tá? A soma dos ângulos internos não adjacentes. Todo ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a este ângulo externo, ou seja, que não estão do lado dele. Beleza? E aí a gente fecha, então, a nossa segunda questão da nossa lista de questões. Beleza, galera? Estamos de volta aqui já com a terceira questão na tela, mais uma questão de ângulos no triângulo. E ele fala o seguinte nessa questão: em um triângulo, as medidas de dois ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida em grau do terceiro ângulo interno desse triângulo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente vai fazer aqui o esboço de um triângulo, ok? Um triângulo qualquer. E vamos colocar dois ângulos aqui dentro já conhecidos. E no caso, um é 72 graus e o outro 81 graus. Ele quer saber a medida do terceiro, esse daqui, ó. O que a gente pode fazer? Pode chamar ele de x, é um ângulo qualquer que a gente não sabe quem é, uma variável, uma incógnita. Um valor desconhecido, vamos chamar ele de x. Beleza? O que é que a gente pode fazer para encontrar esse ângulo? Com calma e elegância, sem fazer nada de pressa, de cabeça, lembrar exatamente da primeira questão, soma dos ângulos internos. Quanto é que vale a soma desses três ângulos internos de um triângulo, seja esse triângulo qual for? 180 graus. Então, se a gente somar o ângulo x, que a gente não sabe quem é, mais 72, mais 81, isso tem que ser igual a 180 graus. E aí, a gente tem uma equação do primeiro grau a ser resolvida, bem simples. O que é que a gente pode fazer aqui? Ó? X mais quanto? A soma de 72 com 81 vai dar 153, correto? 153 igual a quanto? Igual a 180. E agora, o que é que a gente faz para achar o valor de x? Isola o valor de x aqui. Esse mais 153, ele vai lá para o outro lado subtraindo, né? Vai ser igual a 180 menos 153 graus. Qual vai ser o valor do x? Fazendo essa diferença aqui, 180 menos 153. Vai dar 17 graus, não é isso? Então, nós temos o valor de x aí igual a 17, opa, 17 não, 27, né? 27 graus. Deixa eu corrigir aqui. Borrachinha.
professor de matemática fazendo conta errada, né? Mas acontece. O professor não é calculadora, então acontece. 27 graus, beleza? Temos aí, então, a medida do terceiro ângulo. Temos um ângulo, um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são agudos. Somente isso, gente, a nossa terceira questão. Quarta questão na tela, muito parecida aí com a terceira questão, na mesma pegada, na mesma ideia dos ângulos internos de um triângulo. Só que ele agora dificultou um pouquinho, porque ele colocou aí três expressões algébricas representando esses ângulos que não são conhecidos, ó. As medidas em grau dos ângulos internos de um triângulo são expressas por 3x menos 48, 2x mais 10 e x menos 10. Qual é a medida do maior ângulo desse triângulo, né? Vamos lá, então. Vamos fazer o mesmo esboço que a gente fez na questão anterior? Desenhar um triângulo aí, ó. Meio torto, porque a mesinha aqui não tá bem legal hoje, não. Mas vamos lá. Ó, 3x menos 48, 2x mais 10 e x menos 10, aqui o terceiro valor. Gente, a ideia é a mesma. A soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? 3x menos 48 somado com x menos 10 somado com 2x mais 10. Isso tem que ser igual a quanto? 180. Aí a gente vai resolver a nossa equação do primeiro grau, né? Podemos somar as três variáveis aqui, ó. 3x com x dá 4, mais 2, temos 6x. E agora somando aqui os números algebricamente, ó. Menos 48 com menos 10 dá menos 58, não é isso? Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos 58 com mais 10, agora eu vou colocar o sinal do maior e subtrair. Vai dar menos, porque o maior é negativo, né? Só que menos 58 mais 10 vai dar menos 48, igual a 180. Ok, fazemos a mesma coisa, ó. Esse menos 48 passa para o outro lado somando, né? Operação inversa. 180 mais 48. Qual vai ser o valor de 6x? 180 mais 48, 228. E aí teremos que o valor do x vai ser igual a 228 dividido por 6. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, para relembrar. Tranquila, né? Por 6, ó. Pego o 22, né? Porque 2 não dá, é insuficiente. 22 dividido por 6 vai dar quanto? 3, né? 6 vezes 4 dá 24, é muito. Então, 3 vezes 6, 18. Subtrai aqui, ó, para quem não lembra, ó, 22 menos 18 sobra 4. E aí desce o próximo algarismo, que é o 8. 48 dividido por 6 dá exatamente 8. 8 vezes 6, 48. E aí, olha, subtrai, vai sobrar nada. Divisão exata. Então, o valor do x deu 38, no caso aqui, 38 graus. Porém, não acabou a questão, porque ele quer saber a medida do maior ângulo. Então, vou ter que saber quanto é cada um deles, ó. Primeiro aqui, 2x mais 10. Quanto é que vai dar o valor desse ângulo? Duas vezes o valor do x. O x não é 38? Então, 2 vezes 38, somado com 10 ainda. Vai dar quanto aqui no final? 60, 2 vezes 18, 16, 76 mais 10, 86 graus é esse ângulo aqui. 3x menos 48. Quanto é que vai dar? 3 vezes 38 menos 48 ainda no final, ó. Vamos lá, 3 vezes 3 dá 9, 90. 3 vezes 8, 24. 90 com 24 vai dar 114. 114 menos 48. Vou fazer aqui para não errar. Menos 48. 14 menos 8, 6, né? Aí aqui, como emprestou lá para virar, ficou menos 1, ficou 10, menos 4, 6. E aí, 1 menos 1 dá 0. 66 aqui. 66 graus, então 86 já é maior. E o último aqui, ó, vai ficar menor ainda, né? Porque é x menos 10. Então vai ficar o quê? Vai ficar 38 menos 10. Ok? E vai dar 28 graus. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver se está tudo certinho. Somando esses três ângulos aqui, ó. Tem que dar 180, né? Vamos ver se dá certo. Somando os três ângulos. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Sobe 2, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 6, 16. Mais 2, 18, 180 graus. Então, a questão está perfeita. Qual é o maior ângulo?
Resposta da questão número 4, 86 graus. Beleza, galera? Fechamos aí, então, a questão número 4. Bora se embora que a questão número 4 já está na tela e ele quer saber, calcule a medida A indicada no triângulo da figura a seguir. Ele quer saber quem é esse Azinho aqui, que é igual a esse Azinho aqui. Opa, dois ângulos iguais. Como é que chama o triângulo que tem dois ângulos iguais? Isósceles. Então, ele tem esses dois ângulos iguais, chamados de ângulos da base, e esses dois lados aqui também, tá? Só aproveitando para lembrar aí a teoria. Agora, lembra que a gente acabou de ver aqui, ó, que esse ângulo todo aqui, olha, é 180 graus, é um ângulo raso. Só que a gente já tem 116. Quanto é que falta para chegar em 180, né? A gente vê que vai faltar aqui, ó, 64 graus, é esse ângulozinho aqui. Aí ficou fácil. Tem duas maneiras de a gente calcular o valor do A, tá? Vou mostrar as duas maneiras aqui. A primeira é talvez um pouquinho mais trabalhosa, mas vamos por ela para a gente saber das duas, ó. A soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, A mais 64 igual a 180. Equação do primeiro grau, normal. A mais A, eu tenho 2A aqui. Esse mais 64 passa para lá subtraindo, vai ficar então 180 menos 64. Vai ser igual, então, o que aqui, ó? 2A igual a quem? Igual a 116. Obviamente, o valor de A vai ser 116. Esse 2 aqui que está multiplicando, ele passa dividindo, é a operação inversa. E aí vai ficar 58 graus o valor de A, que é o que ele pede. A outra maneira é um pouquinho mais rápido, mas você precisa lembrar do teorema do ângulo externo. O ângulo externo é a medida dos dois internos não adjacentes. Então, a gente vai ficar, ó, que A mais A, que são dois internos que não estão do lado do externo, a soma deles dois vai dar exatamente o ângulo externo. E aí a gente vem exatamente para essa linha daqui, ó. Porque A mais A vai dar 2A igual a 116. E aí o cálculo é o mesmo, né? A igual a 58 graus. Beleza? Então, de uma forma ou de outra, você vai ter o mesmo resultado. Questão número 5, então, foi. Bora se embora na questão número 3, que hoje é um excelente dia para aprender matemática. Olha só que questão linda. Um pouquinho mais trabalhosa, mas é fácil, é tranquilo. Considerando o triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Agora ele quer saber quem é x, esse ângulozinho aqui, ó. Gente, olha só o que é que a gente tem. A gente tem 2x mais 10 aqui, ó, esse ângulo externo. E temos os dois ângulos internos que não estão do lado dele. Isso é o teorema do ângulo externo que a gente acabou de ver agora também na questão anterior. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o ângulo externo ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, a gente vai montar a seguinte igualdade aqui, ó, a seguinte equação. 2x mais 10, que é o ângulo externo, ele é igual ao ângulo x somado com o ângulo 60. Morreu a questão, gente. Esse x vai passar para o primeiro membro, né? Variável no primeiro membro, termo independente vai lá para o segundo membro. Então, vai ficar a seguinte matemática aqui, ó, 2x menos x igual a 60 menos 10. Equação do primeiro grau, simples. 2x menos x sobra x, 60 menos 10 igual a 50, e aí a gente achou a nossa resposta. Ele quer saber qual é o valor de x, x é igual a 50 graus. Beleza? Agora vamos só aproveitar aqui que a questão está bem fácil, bem simples, e vamos verificar. Qual vai ser a medida desse ângulo externo? 2 vezes x. X não é 50? 2 vezes 10. Ou 2 vezes 50, vai dar 100. 100 graus somado com 10, ou seja, esse ângulo todo mede 110 graus. Você concorda que 110 é a medida de 50 mais 60? 50 mais 60 dá 110. Bateu certinho. Outra coisa interessante. Esse ângulo todo aqui, ó, forma o quê? Um ângulo raso, meia volta. Se eu já tenho 110, aqui vale quanto? 70. Olha outra coisa legal. 70 mais 50, 120, mais 60, 180. Só para mostrar que tudo bate certinho. Você mesmo pode conferir se fez tudo certo. Beleza? Então, fechamos aí a questão número 6 e vamos embora. Questão número 7 aí na sua tela. Mais uma questão envolvendo aí a nossa teoria de ângulos no triângulo. Ele fala o seguinte, olha. Em um triângulo ABC, a medida do ângulo A, é isso que significa essas letrinhas aqui, ó, mede 72 graus. E olha que interessante. Sabendo que a medida do ângulo externo no vértice B é 125 graus, qual é a medida do ângulo interno C?
Então, cuidado para você entender direitinho o que é que está acontecendo aqui. Vamos primeiro desenhar o nosso triângulo ABC, dando nome aqui aos três vértices, ó. O A, vamos dizer que aqui vai ser o C e aqui vai ser o B, só para ficar melhor para eu desenhar aqui. Sou destro, fica mais fácil. A medida aqui, ó, 72 graus. Ele diz que a medida do externo no vértice B, o vértice B é esse. Como é que eu faço aqui o externo? Eu prolongo aqui, ó. Podia prolongar esse daqui também, tá? Mas como tá meio tortinho, eu vou fazer aqui. Esse externo aqui no vértice B, ele mede 125 graus. Ele quer saber o quê? Qual é a medida do ângulo interno C? Esse ângulo aqui dentro, ó. Eu vou chamar de X, já que eu não sei quem é. O que é que a gente vai usar para resolver essa questão, gente? Teorema do ângulo externo. A soma dos dois ângulos internos aqui não adjacentes é igual a esse externo de 125. Isso quer dizer que x somado com 72 vai ter que ser igual a 125. Qual vai ser o valor de x? Vai ser 125 menos 72. Qual vai ser o valor de x aqui? Quanto é 125 menos 72? 53 graus. Resposta da questão número 7, 53 graus. Tranquila, usando o teorema do ângulo externo. Beleza? Vamos embora. E aí, galera, chegamos aí na nossa última questão da lista, né? Depois a gente vai fazer o desafio também, mas a última questão da lista aí, 8 questõezinhas para a gente finalizar a teoria de ângulos no triângulo. Agora ele deu o ângulo externo. Olha só o que ele falou. Considere um triângulo ABC em que o ângulo externo no vértice A mede 116 graus. A medida do ângulo B, no caso aqui, é o interno, né? Como ele lá expressou externamente, claramente que era o externo, era 116, a medida de B é x e a medida de C é x menos 20. Então, quando ele não falar nada, ele está se referindo aos ângulos internos, tá? Determine as medidas dos três ângulos internos desse triângulo e aí faça um esboço desse triângulo e descreva para um colega a resolução que você fez. Então, o que é que você vai descrever para o seu colega? Vamos descrever primeiro o triângulo aqui, ó. Vamos desenhar aqui tortinho, mas vamos desenhar um triângulo ABC. O externo de A, eu vou prolongar aqui, ó. Prolonguei, formou do lado de fora o externo 116. A medida de B, ó, B está aqui, então é o interno que ele está falando. Quando ele não disser que é externo, é porque é interno. É x, e a medida de C é x menos 20. Ok. O que é que a gente acabou de fazer na questão 7? Vai repetir aqui. Teorema do ângulo externo. O que é que a gente sabe? Que a soma dos dois internos que não estão do lado dele, ou seja, que não são adjacentes, é igual a ele. É igual a 116. Então, ó, x somado com x menos 20 tem que ser igual a quanto? 116, e aí a gente vai resolver nossa equação do primeiro grau de novo, ó. Primeiro aqui eu vou somar as variáveis aqui, ó, semelhantes, x mais x, 2x. Esse menos 20 vai passar para lá somando, né? Então vai ficar 116 mais 20. 2x igual a quanto? 2x igual a 136. Esse 2 que está multiplicando, o que é que ele passa para o outro lado? Dividindo. Ok. Quanto é que dá 136 dividido por 2? Vai dar 68 graus. Beleza. É a resposta? Não, porque ele quer a medida dos três ângulos. Eu sei que esse ângulo aqui é 68, que é x. Só que esse daqui é x menos 20. 68 menos 20 vai dar quanto? 48. E quanto é que vale esse daqui? Tem duas maneiras de eu achar. A mais fácil é lembrar que a soma dos dois aqui, ó, dá 180, já tem 116, para 180, 64. Ou a gente poderia somar 68 com 48, 68 com 48, que tem que dar quanto? Tem que dar 116, né? E dá 116. E ver quanto é que faltava para 180. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Se eu tenho 116 para chegar em 180, falta 64. Então a resposta da nossa questão é 64, 68 e 48. Mais uma vez, uma questão de um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são agudos, são menores que 90 graus. E assim a gente fecha a nossa listinha aí da página 77. Beleza? Mas não acabou não. A gente vai finalizar a nossa aula com a nossa questão número 9, que é o nosso desafio. Já já a gente está na tela com ela. Bora, galera, vamos finalizar a nossa videoaula aqui com a questão número 9, o desafio aí da nossa página 77, tá?
E ele fala o seguinte na questão: parece um bicho de sete cabeças, mas ela é muito tranquilinha. Olha só. Observe a figura a seguir e calcule o valor da expressão x mais y mais a mais b. São esses ângulos que estão aqui, ó. O ângulo x mais o ângulo y mais o ângulo b mais o ângulo a. É só isso que ele quer. Aplicando as propriedades de ângulos em um triângulo que forem necessárias. Gente, tranquilíssima. Por que tranquilíssima? Vamos olhar esse primeiro triângulo menorzinho aqui à nossa esquerda aqui, ó. Eu tenho que esse ângulo aqui é 110. Gente, a soma dos três ângulos internos não tem que dar 180? Eu tenho x, y e 110. Se eu já tenho 110, x e y juntos, está faltando quanto para 180? 70 graus. Então, eu já sei que isoladamente x mais y é igual a 70. Tranquilo. Beleza. A mesma coisa no triângulo maior aqui à nossa direita. A soma dos três ângulos também tem que dar 180. Em qualquer triângulo. Então, se eu já tenho 70 graus aqui, o A e o B juntos, para poder chegar em 180, também tem que dar 110 agora. Então, A mais B é igual a 110 graus. Beleza? Ora, como ele quer saber quem é x mais y mais A mais B, essa é a pedida da questão, x mais y é 70 somado com A mais B. A mais B é 110. Qual é a resposta da nossa questão, então? 180 graus. E assim a gente finaliza a nossa lista aí de questões. Beleza? Galera, aproveita aí para estudar a teoria, revisar legal e não esquece de compartilhar esse vídeo, comentar, dar o seu like, se inscrever no canal, que isso é muito importante para a gente ajudar outras pessoas e aí a gente cresce junto. O canal do Professor Cadoca e você também em conhecimento. Por quê? Porque hoje é um excelente dia de aprender matemática. Beleza, galera? Um abração aí e até a próxima.